Nasço amanhã, ando onde há espaço. O meu tempo é quando és um senhor tão bonito quanto a cara do Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Casa de Lei, com o sacerdote umbandista Alain Barbieri. Oferecimento Templo Escola Casa de Lei. Acompanhe nossa agenda de cursos e atendimentos no site www.casadelei.org.br. Estudar em Casa, a maior plataforma de ensino à distância voltado à espiritualidade. Acesse www.estudaremcasa.org.br. No ar, programa Casa de Lei, com o sacerdote umbandista Alain Barbieri. És um dos deuses mais lindos. Tempo, 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 tempo. Peço-te o prazer de... Olá, irmãos. Sejam bem-vindos aqui a mais um programa Casa de Lei. Eu me chamo Alain Barbieri, sou o dirigente do Templo Escola Casa de Lei, tem a sua sede no bairro da Penha, em São Paulo, e apresento este programa todas as terças, das 9 às 10 horas da noite. Muito obrigado a você, meu irmão, minha irmã de fé, que está aí nos acompanhando, que já está ansioso e ansiosa para as respostas de hoje. Como bem sabem, dedicamos o programa de terça-feira aqui para responder as perguntas de vocês. Já recebemos várias mensagens pelos canais aí de comunicação, Facebook, Skype, e-mail, e já está reservado aqui muitas perguntas para começarmos a responder. Vânia, seja bem-vinda. Obrigada, Alain. Boa noite a todos. Mais uma vez aqui nessa terça-feira, né, Alain? É verdade. Semana passada nós tivemos um contratempo, né? Vale a gente explicar, porque os ouvintes que nos acompanham aí aguardam muito, né? A gente entra no ar e tivemos um probleminha com a internet, inevitavelmente, né? Porque o sistema de internet é complicado. A gente utiliza o que há de melhor para transmissão, em todos os sentidos, desde computadores, equipamentos de som, a internet. Nós utilizamos 3 empresas diferentes, mas quando qualquer instabilidade impossibilita, né, qualquer instabilidade na internet impossibilita de nós realizarmos uma transmissão estável. E é bem chato mesmo, né, para que a gente possa levar a transmissão até vocês. Devido ao número de acessos, a todo o que exige, né, da nossa internet é muito alto. Então, naturalmente, que qualquer instabilidade afeta. E foi o que aconteceu aí na semana passada. O meu programa não foi ao ar, o Marco Facas também com Raízes da Umbanda não foi ao ar. Inclusive, obrigado, Marco, pela compreensão. Mas hoje, graças a Deus, estamos aqui, né? Semana passada o técnico ficou com a gente aqui até 1h da manhã. Acreditamos que tenha resolvido durante essa semana e ontem, por exemplo. Nós não tivemos nenhum probleminha, hoje no decorrer do dia também. Aparentemente está tudo 100%. Então estamos no ar daqui até as 10 horas da noite, ao vivo. Bom, Vânia, passa os contatos para nós, por favor. Passo sim. Bom, os contatos para vocês mandarem perguntas são através do Face, que é a fanpage do Templo. Você curte a página do Templo e manda sua pergunta ali por mensagem, que é Templo Escola Casa de Lei. Tem o perfil pessoal do Alain, que é Alain Barbieri. Para ficar mais fácil aí a busca, o Alain está sentado de costas, a foto é de costas, de frente para o mar. Fica um pouco mais fácil aí de achar. Porque tem vários Alain Barbieri aí na busca. Temos também o Skype, que é Casa de Lei ou Alain Barbieri. E também temos o e-mail, que é perguntas@casadelei.org.br. É isso, né? Eu sempre me confundo o final. Ela pergunta antes de começar o programa, tá? Em off aqui, sem ninguém ouvir, mas ela perguntando, só confirmar. O e-mail é perguntas, eu falei exatamente. Mas tudo bem. É só para relembrar. Bom, tá aí os canais para vocês mandarem suas perguntas. Sejam todos muito bem-vindos. É verdade. Bom, vamos abrir o nosso programa homenageando especialmente aqui o nosso pai e mestre Rubens Saraceni, né? Com certeza. A sua passagem, iniciou, né, a sua passagem ontem
Na segunda-feira, para quem não sabia, está aqui o aviso, né? Pai Rubens Saraceni desencarnou, já estava passando por alguns problemas de saúde, já estava sofrendo, talvez isso tenha sido realmente melhor para ele, né? A espiritualidade sabe muito bem o que faz, o momento para as coisas, e ele era alguém muito bem amparado, né? Não foi algo que de alguma forma a espiritualidade não estivesse esperando, né? Então tivemos uma perda irreparável, né? Infelizmente para a Umbanda a gente fica com uma sensação de órfão, né? Porque a gente segue muito da filosofia trazida na Umbanda Sagrada por Pai Rubens, e pra gente que segue, estudou, estuda, admira, acompanha, fica uma sensação de parece que não perdemos uma parte de nós, né? Então é bastante interessante o sentimento que está em nós. Eu, pessoalmente, e muitos umbandistas que nós conhecemos também estão com esse sentimento de perda mesmo, né? De alguém muito próximo, muito querido, ainda que a convivência com o Rubens não era familiar. O meu contato com o Rubens não era familiar, de conviver na casa dele, estar no terreiro dele todos os dias ou semanalmente, mas a representação da figura Rubens Saraceni na nossa vida era muito importante, né? E é muito importante. Então, obviamente que nós sentimos esta falta, né? Eu imagino que muitos de vocês que estão me ouvindo também. E alguns pontos vale citar aqui quanto ao Rubens, né? É uma pessoa extremamente simples, humilde pra caramba, né? Escreveu dezenas de livros, tem mais outras dezenas de livros não publicados, guardados e amontoados, esperando o momento, né, de ser publicado, possivelmente seja em algum momento aí, mas publicou dezenas de livros pela editora Madras, fez um trabalho fantástico, nos deu uma base incrível, né, e eu publiquei ontem uma foto tirada no ano de 2006, do qual eu fui em uma festa de Ogum que teve no Ibirapuera, e ele estava lá autografando os livros, alguns livros dele. E entre esses livros, ele estava lançando alguns, e eu levei um livro que eu estava lendo, que foi publicado no ano de 2003. Eu era, nessa época, um médium de um terreiro, né, extremamente interessado na Umbanda, adorava ler sobre Umbanda, né, por mais que eu lia muito sobre romances espíritas, o Pentateuco, entre outras coisas, mas quando eu descobri que existia um escritor umbandista, me fascinei. Então eu comecei a ler tudo que eu podia do Rubens. E eu estava lendo naquele período O Guardião das Sete Cruzes. Eu estava com esse livro na mochila, né? E aí eu cheguei na hora da saída do evento. Eu cheguei, olhei no meu livro, até então não conheci o Rubens pessoalmente, né? Olhei na contracapa do livro e vi a foto do Rubens. Eu falei, peraí, esse cara é o escritor do livro que eu estou lendo. E ele estava com aquela multidão, né, autografando os livros. Eu fui até ele naquele dia e falei, caramba, né? Peguei aquela filinha para receber o autógrafo no meu livro, que eu tinha comprado fazia pouco tempo. E aí ele olhou para mim e falou, irmão, tudo bem? Muito prazer, Rubens Saraceni. E na hora que ele me chamou de irmão, né, isso fica uma reflexão muito profunda para nós, porque, vejam, ele é um escritor, um bandista, um sacerdote, formou milhares de magos, milhares de outros sacerdotes, né? E todas as vezes que eu tive um contato com o Rubens, desde essa primeira vez até hoje, dos mais recentes, há poucos meses, né? Há menos de um mês talvez, ele me chamava de irmão. Não só a mim, mas outras pessoas também, né? O termo irmão, né, mostra uma necessidade de se mostrar igual a você. Aqui no templo mesmo, e aqui no nosso programa, nós temos este hábito de usar o termo irmão, né? Ou talvez um estímulo, né, vindo do próprio Pai Rubens, isso. Porque é uma forma de mostrar que todos somos iguais, estamos no mesmo nível. Ele poderia dizer, olha, eu sou o grande pai, viu? Eu escrevi tantos livros, eu formei tantos magos. Ele simplesmente considerava todos irmãos. Isso é fantástico, porque há muitos, né, que come sardinha, roda caviar, né? Um egocentrismo exagerado, buscando títulos como sacerdotes, como escritores, entre outras coisas, talvez nem sejam tanto. E aí a gente tem uma figura impressionante de um grande exemplo, de um grande homem dentro da nossa Umbanda. Então fica marcado realmente, né, tudo que ele fez e essa história. É sempre realmente a figura humilde, simples, desapegada de algumas coisas, sempre me impressionou bastante, né? A forma da roupa, sempre muito simples, o básico do básico,
sem aquele monte de apetrecho, sem aquele monte de preocupação com guia, sem aquele monte de preocupação com pano de cabeça, com roupa de sei lá o quê. Sempre a simplicidade, né, em todas as coisas. Isso é fascinante e serve de exemplo para todos nós aqui. Então, ao nosso pai, mestre e irmão Rubens Saraceni, nós dedicamos este programa hoje. Vânia, vamos passar as perguntas? Vamos sim. Antes de passar as perguntas, Olan, para não me esquecer de falar para o pessoal que nós teremos a homenagem ao Dia da Mulher, né, na sexta-feira. É verdade, mas a gente já comenta. Sexta-feira, quem quiser já dar uma olhadinha no site, sexta-feira tem um evento imperdível. Eu falo evento, não é vai ter uma festa, não vai ter eu uso o termo evento como uma ocasião especial, né? Mas é uma gira de Pombagira, onde nós estaremos homenageando a força feminina. Temos aí dia 8 de março, né, comemorado o Dia Internacional da Mulher. Então, nada mais justo do que representar a mulher através da Pombagira, que é a mulher espiritual, que representa essa força e o poder feminino, as conquistas, o espaço, o respeito, né, o valor, tudo que está envolvido na mulher, em todos os sentidos, na parte física, na parte íntima, na parte psicológica, tudo, o sentido feminino está ligado diretamente à Pombagira. Então, vamos homenageá-la e será lindo. Vamos entregar um botão de rosa e teremos algumas surpresas no dia, vai ser fantástico. Com certeza. Bom, eu vou te passar aqui uma pergunta, ela é um pouquinho extensa, tá? Perfeito. O relato é extenso, mas a pergunta até que ela é pequena. Ok. É o Carlos, tá? Ok. Hoje moro na cidade de Beberibe, a 80 quilômetros de Fortaleza. Sou paulistano e aos 6 anos de idade frequentava um terreiro na Vila Ré. Não sei se era de Umbanda ou Candomblé. Com os meus pais, que sempre foram umbandistas, e eu participava da gira. Quando um dia de sexta teve uma festa com daquelas travessas de barro, de comida, e um médium pulando derramou toda a comida, e o chefe do terreiro me colocou de castigo, ajoelhado num canto do terreiro. Eu apenas com 6 anos chorei muito por algo que não fiz. Mas os tempos se passaram e papai saiu de lá e foi para Umbanda no bairro do Cangaíba. E eu, já adolescente, ia apenas para assistir. Papai nesse terreiro e minha mãe no da Vila Carrão. E papai e mamãe já são falecidos. E hoje me vejo aos 51 anos frequentando um terreiro em Fortaleza, onde todas as quintas tem gira, mas não posso frequentar todas as semanas. Fiz por 3 anos kardecismo no Bezerra de Menezes, na Penha, mas gosto muito da Umbanda e estou há uns 15 meses e ainda não recebi nenhuma entidade. Mas sinto que estão presentes, participando nos nossos pontos de caboclos, pretos velhos e de Ogum. Eu não sinto o mesmo na linha de esquerda e gosto muito, eu gosto, mas me parece indiferente. Pergunta, será que isso que tem a ver com o meu passado e que ainda não consegui esquecer? Obrigado e sempre acompanho o programa quando lembro, mas vejo seus vídeos. Legal. Obrigado e axé. Todo lugar que você frequentou aqui, o Bezerra de Menezes, aqui na Penha, tudo está próximo. Tudo conhecido. Tudo próximo aqui, da minha casa, próximo do terreiro. Muito legal, viu? Coincidência aí. Bom, vamos lá, eu vou tentar ser o mais breve possível. Esquecer a situação, meu irmão, é difícil você esquecer, né? É uma situação que você viveu e vai estar na sua memória. O que você tem que aprender a fazer é tirar esse peso de você, né? Imaginar um dia que você esqueça é algo que é difícil acontecer, porque você viveu. Mas você não se cobrar e deixa isso pra lá. Você viveu aquilo, ou foi um erro cometido desse dirigente, com absoluta certeza, né? A postura não foi correta deste indivíduo. Então, meu irmão, agora viver esse momento. O fato de você não estar incorporando, até dizer 15 meses, você já deveria estar? Não necessariamente. Eu levei 1 ano, pelo menos, para incorporar. Eu demorei muito tempo, segundo outros médiums, porque tem médiums que chegam no terreiro e já incorpora. Tem médium que chega no terreiro e fica 2 anos. É muito pessoal. E detalhe, a gente aqui está falando da incorporação. Mas vamos imaginar que você não seja um médium de incorporação. Né? Você pode não ser um médium de incorporação, você ter outras faculdades mediúnicas. Os seus guias vão estar presentes, independente da sua faculdade mediúnica, mas incorporar é uma outra história.
tá? Não necessariamente os guias têm que incorporar. Você às vezes vai girar, se o terreiro ali faz esse procedimento, ou você vai ficar ali recebendo a radiação, e não obrigatoriamente você vai incorporar. Tá bem? O importante é que você, de alguma forma, dentro desse desenvolvimento, você procure perceber a irradiação do guia, sinta a aproximação dele, procure distinguir quando esse guia se aproxima e se afasta. Isso é muito importante para você, porque independente do seu dom mediúnico, independente de você, qualquer que seja o caminho que você vai seguir na sua mediunidade, você precisa aprender a distinguir a aproximação do espírito. Então isso você pode fazer ali, mesmo durante o desenvolvimento do terreiro. Agora, buscar com o dirigente dessa casa também uma orientação, né? Olha, eu não incorporei, será que eu sou de incorporação, de repente? Pedir uma orientação com quem está te olhando de perto, tá? Porque pode ser que você não seja, tá? Nem todo mundo é de incorporação. E às vezes tem médiuns que não incorporem que são mais úteis do que aquele que está incorporando, tá bem? Então, não se sinta desprivilegiado. Olha, aquele que está incorporando é mais importante? De forma nenhuma, viu, meu irmão? Às vezes eu prefiro médiuns desincorporados que incorporados. Eu, particularmente, por mais que seja um médium que incorpore, se eu pudesse, se todas as giras escolher não incorporar, eu preferiria. Né? Não todas, mas a maioria delas. Por quê? Porque você consegue conduzir o trabalho, consegue auxiliar em todas as partes, consegue ver as coisas de uma forma mais ampla, de uma forma mais nítida, né? Porque quando você está incorporado, por mais que você ainda esteja ali semiconsciente, você não está acessível a todas as informações que estão em volta, você está limitado. O guia que está envolvendo todas as coisas, você está vendo o que o guia está vendo ali, só. Então, quando você está desincorporado, você vivencia coisas incríveis dentro do terreiro, né? Sendo um cambone, sendo um médium de sustentação, realizando qualquer outra coisa que seja. Mas é sempre incrível o fato de não incorporar também, tá? Valorize isso. Não ache que só tem que incorporar, tá bem? Obrigado pela sua participação, tá? Bom, vou passar outra aqui, pode? Pode passar. É o Fábio Alves. Boa noite, Alain. Já ouvi testemunhos de irmãos de fé falando sobre guias serem retirados, parentes aprisionados, através de magias negativas. No caso que eu vi, tratava-se de um guia da esquerda. Gostaria de ouvir sua opinião sobre tal assunto, pois tenho procurado estudar sobre este assunto. Legal. E ouvir de outros irmãos sobre tal assunto, é muito assunto, né? Me ajudará a entender mais. Se souber algum livro de referência sobre o tal assunto, poderia indicar? Espero ter sido claro na pergunta. Obrigado e axé. Legal, foi claro sim. Alguns lugares, isso não é uma coisa antiga, é atual também, né? Alguns lugares costumam até justificar alguns problemas que o consulente chega, né? O consulente chega no terreiro com problema, e alguns terreiros erroneamente, algumas pessoas, né? Erroneamente justificam que é por conta do Exu estar ali na frente, o Pombagira estar ali na frente, atrapalhando a vida dessa pessoa. E por conta disso fazem uma suposta amarrar a Pombagira, amarrar o Exu, ou aprisionar o Exu, aprisionar a Pombagira. Infelizmente esse termo ele é comum, mas eu vou te dizer, tipo meio que um He-Man, né, para fazer isso, porque é uma coisa que é impossível. Como que a pessoa pode achar que ela é possível de prender um Exu, ela pensar que é possível ela prender uma Pombagira, aprisionar? Pelo amor de Deus, quantas pessoas já não passaram com os meus guias com situações como essa, dizendo, olha, já aprisionaram a Pombagira, já aprisionaram o meu Exu. São situações tão comuns no terreiro e que a gente vê isso em todos os sentidos, as pessoas vindo falar com os guias quanto a isso, as pessoas vindo falar com a gente, você expondo esse caso, né? É triste, é lamentável isso acontecer, mas, meu irmão, isso não existe, tá bem? De forma alguma, ninguém tem o poder de amarrar ninguém, não funciona bem desta forma, tá? É uma interpretação muito errônea quanto a algumas coisas. Vamos imaginar aqui uma situação comum. A mulher, ela não consegue namorado. Isso é um caso comum para amarrar Pombagira. A mulher ela não consegue namorado, ou não consegue se firmar em um relacionamento com ninguém. O que estão dizendo? Muitos dizem que é por conta que a Pombagira dessa mulher está na frente, está impedindo que ela tenha harmonia nos relacionamentos. O indivíduo está lá desempregado, ou ele está muito agressivo, ou ele está bebendo demais, ou ele está viciado em alguma coisa, como jogo, drogas. Muitas pessoas erroneamente associam estes problemas ao Exu do médium, dizendo que o Exu está de frente. Bom,
eu não preciso nem dizer que não faz sentido, né? Então, estudar sobre Exu e Pombagira já nos descarta essa possibilidade. Isso não é possível, tá bem? Quer um livro de Exu para você estudar? Novamente eu repetindo, um umbandista falando de Umbanda, livro de Exu do Rubens Saraceni e Orixá Exu do Rubens Saraceni. E vamos aproveitar nossa homenagem ao Pai Rubens e o Guardião da Meia-Noite também, do Pai Rubens Saraceni. Eu acredito que poderá te dar informações valiosas, um pouquinho ainda do que é Exu. Bem claro, o estudo ele é eterno. Existem muitos outros títulos que eu poderia te recomendar aqui sobre de Umbanda, né? Falando dos Exus dentro da Umbanda. Mas eu acho que esses 3 já podem te dar uma base bem bacana, tá? E te esclarecer dúvidas como essas. Obrigado, viu? Um grande abraço para você, irmão. Posso passar outra daqui? Pode. Tá, eu Leandro Silva, tá? Ok. Boa noite, meu irmão Alain. Axé. Axé. Minha pergunta é a respeito das entidades de Iemanjá. Você pode explicar um pouco a respeito dela e qual a função dela nas nossas vidas? Uma vez ouvi de um pai de santo falar que Iemanjá é um espírito de sereia. Enfim, poderia fornecer um esclarecimento a respeito de Iemanjá? Desde já, muito obrigado. Leandro Silva. Legal, Leandro. Obrigado pela sua participação. Vamos tentar ser o mais breve possível, né? Porque qualquer coisa que eu fale sobre qualquer orixá, a gente se restringe a falar de orixá, de linha de trabalho, assim, de uma forma mais ampla, porque tomaria um programa, né? Mas, de forma resumida, assim, vamos por interpretações, né? Nós temos o orixá Iemanjá, né? A divindade maior, o orixá, que está ligado à 7ª linha de Umbanda, junto com o Pai Omolu, e que é responsável pela geração das coisas, pela criatividade, pelo início, pelo princípio, pelo acontecimento das coisas. É a geradora das coisas na vida das pessoas, ou em todos os sentidos da vida, nas outras vibrações, enfim. Ela é a geradora de todos os sentidos. Resumidamente é isso. E nós temos, paralelo a isso, alguns guias espirituais que atuam sob a irradiação de Mãe Iemanjá, como, por exemplo, a linha dos marinheiros, que já é outra história. Existe uma outra linha que nós consideramos como seres encantados. Seres encantados não são seres elementais, tá? Vamos esclarecer aqui. Seres encantados de uma dimensão paralela que vibram puramente a força e o trono de Mãe Iemanjá, conhecidos em alguns lugares como caboclas de Iemanjá, conhecidas em outros lugares como sereias, entre outras coisas. Então nós temos aí várias classificações de espíritos e linhas que vibram, que atuam sob a irradiação de Mãe Iemanjá. Mãe Iemanjá é a força geradora. Abaixo de Mãe Iemanjá nós encontramos linhas paralelas, tá? Então a linha das sereias, ou caboclas, ou qualquer outro nome que queira dar, ondinas, entre outras coisas que nós já ouvimos, e linha dos marinheiros, entre outros, tá bem? Mas basicamente é isso, meu irmão. Aí é uma questão também muito de interpretação. A Mãe Iemanjá também, em algumas tradições, em algumas vertentes, é a grande mãe, né? É aquela que abraça a todos, é a mãe de todos os orixás. Se a gente for buscar na mitologia africana, por exemplo, essa Iemanjá que nós conhecemos, Iemanjá brasileira, a dona do mar, a rainha do mar, ela já não existe desta forma no culto africano. Quem é a dona do mar, da água salgada, é o Olokun, que é a mãe ou o pai, né? Não se tem um sexo definido, mas o Olokun é a mãe ou o pai de Iemanjá. Iemanjá, ela é um orixá, ou Iemonjá, né? É um orixá da água doce, lá de um rio, que quebra no mar. Então, quando este culto a Iemanjá vem para o Brasil, se populariza e de Olokun não ganha tanta força. Mas aqui no Brasil ela é considerada a rainha do mar, diferente da África. Tá bem? Resumidamente é isso. Obrigado pela sua participação, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui no pessoal que está adicionando. Eu estou recebendo várias mensagens. Muito legal. Obrigado pela participação de todos. Para você que está chegando agora, nós estamos ao vivo com o nosso programa Casa de Lei. Eu me chamo Alain Barbieri. E hoje estamos respondendo as perguntas dos ouvintes. Sexta-feira agora, vale comentar, nós teremos a nossa homenagem às pombagiras representando o Dia Internacional da Mulher, que foi 8 de março, nesse domingo. Venha, o evento é gratuito, tem gente vindo de fora de São Paulo para este evento, para essa homenagem.
É um evento rápido, será um dia para a gente abraçar as pombagiras, para a gente sentir essa força, para a gente receber esse axé dentro de nós. É um despertar dessa força de realização, que nós temos uma afinidade muito grande, e um respeito e uma reverência muito grande a essa força divina, feminina também. E estaremos entregando um botão de rosas consagrada pelas mãos das pombagiras para quem estiver presente. Então, se esforce para vir. Falei, tem gente vindo de fora de São Paulo, já falaram que vão se hospedar, já falaram não sei o quê. Porque é um evento curto, é rápido, 2 horas de evento, dá para vir e voltar às vezes no mesmo dia, né? Enfim, sexta-feira das 8 às 10, às 7 horas da noite, as senhas são entregues, a partir das 7 horas. Das 7 às 8h30 serão entregues as senhas, tá? Vamos lá? Vamos sim. Posso passar daqui? Pode. Rodrigo Ribeiro. Boa noite a todos da rádio. Boa noite, Rodrigo. Boa noite. Minha casa onde trabalho não se trabalha com a linha de esquerda frequentemente. Apenas 2 vezes por ano. Sinto necessidade. E as entidades querem trabalhar. O que devo fazer? Já conversei com o meu dirigente, mas ele é irredutível e não quer que eles venham nem para a limpeza no final da gira. O que devo fazer, pessoal? Pois sei que estou sendo cobrado. Obrigado. Bom, posso ser sincero? Eu acho que eu posso, né? Porque se ele me mandou aí, é porque eu posso. Bom, legal. A gente sempre é sincero aqui, né? Eu acho que você tem que respeitar o dirigente aí, né? Tem que entender bastante o conceito do seu dirigente, o porquê. Né? Tem casas que fazem lá o seu culto ao daime. Aí vamos imaginar que você se afiniza com o daime. Aí você vai lá e fala com o seu dirigente, olha, eu gostaria muito de ter o daime aqui também. O que o senhor acha? O dirigente fala, olha, não. Aí você vai dizer o quê? Que ele é irredutível? Que ele é inflexível? Não, ele só não tem o daime porque não faz parte do culto dele. Isso tem que ser respeitado. Né? Ele não trabalha com o Exu? Mas isso não desfavorece nada, não significa que o Exu não está trabalhando. Eu tenho certeza que na casa dele, no terreiro, em algum lugar tem Exu firmado. Pode ser na mente dele, mas ele sabe que Exu está ali. Mas o Exu não precisa incorporar, porque o incorporar não é o mais importante. Eu posso ter um preto velho incorporado manipulando a força vitalizadora. Através do seu ponto, através da sua vela, dos elementos, minerais, entre outras coisas. Eu não preciso ter necessariamente o Exu incorporado. Em um centro espírita, por exemplo, está lá se tendo a mesa branca, as palestras, o evangelho, entre outros procedimentos que vem a ter, e você acha que o Exu não está trabalhando ali? Ele precisa incorporar? Ainda que tenha todo preconceito? Claro que não. Você vai numa igreja evangélica, você acha que o Exu precisa incorporar lá para dizer, olha, eu estou guardando a porta de vocês? Claro que não. Mas o Exu está lá presente. Um guardião está lá presente. Nós aqui nomeamos de Exu, mas nas igrejas tem outros nomes. Como que era o nome que era dado lá na congregação? Anjos mesmo. Anjos que guardavam a porta. Anjos guardiões. Uhum. É usado na congregação cristã do Brasil, por exemplo, que a Vânia fez parte. Então, quer dizer, anjos guardiões ficavam na porta guardando a igreja, por exemplo. Né? Para nós é Exu, mas ele não precisa incorporar lá na igreja, no pastor, no colaborador, para dizer, olha, Laroê, aleluia, eu estou lá na porta. Ele não precisa. Ele já está lá. Então é isso, meu irmão. Você pode pedir ao seu Exu a limpeza, a sustentação, sem que ele incorpore. Você pode fazer isso na sua casa. Se o terreiro, de repente, não tem o culto Exu, faça uma firmeza na sua casa. E quando você chegar em casa depois, se você vê necessidade, você vai lá, firma, né? E fala, pai, por favor, me descarregue, me limpe. Enfim, meu irmão, confiar na casa que você tá? Esse é o meu conselho para você. Seu dirigente não é irredutível. Ele sabe o que ele está fazendo. É um dirigente. Cada terreiro tem uma prática. Porque hoje com a internet, você olha lá, um fulano de tal faz de um jeito. Aí você fala, poxa, olha que legal, bem que no meu terreiro podia ter isso. Aí no outro terreiro olha lá e fala, poxa, que legal. Porque isso acontece com a gente às vezes. As pessoas às vezes olham, olha o Casa de Lei, olha que legal. O Alan, olha que legal. Né? E o nosso terreiro não passa de mais um terreiro. É só mais um terreiro com as suas particularidades. Tem nada de especial, tem nada diferente e tão pouco axé a mais. Mas às vezes impressiona. E as pessoas, por exemplo, têm o hábito de se deixar levar, se impressionar pelas outras coisas. Então, meu irmão, minha irmã de fé, você está no seu terreiro, olhe para o seu dirigente e confie nele. Para a sua dirigente e confie nela. Porque não existe santificado, não existe ninguém melhor que ninguém. Todo mundo está no mesmo barco, essa é a realidade. Esteja lá e confie. Ou se entrega ou sai. Esse é o meu conselho.
bem direto, porque é realidade, é verdade, porque às vezes a gente acha que, porque é diferente, não é bom, não sei o que, lógico que é, meu Deus. O terreiro existe, tenho certeza que está pautado na lei divina, e naturalmente que é um bom terreiro, independente do que faz. Podia trabalhar só com preto velho. Exu ia estar presente. Às vezes teve algum problema com algum médium e coisa e tal. Com médium, ou precisa ver também, né, se ele não trabalha, só que sem os médiums saberem, né? Tem essa também, né? Tá lá. Talvez assim, talvez ele não tenha ele tenha uma visão deturpada sobre Exu, talvez ele não tenha conhecimento sobre Exu, talvez tenha, mas é uma informação interna, recolhida, para poucos, não acessível a todos. Enfim, nem sempre o dirigente fala tudo para todos, né? E pode ser o caso aí, meu irmão. Então, eu recomendo que você se entregue e confie nessa casa. Ou sai. Isso aí. Vamos lá? Vamos sim. Eu passo aqui um comentário do Fábio, tá? O Fábio Veste, de lá da Austrália, tá? Ok. Ele diz assim, boa noite, Elaine Vânia. Boa noite, Fábio. Devido ao fim do horário de verão, não consigo mais enviar perguntas como fazia antes. Enfim, gostaria apenas de dizer que continue em sintonia e que estamos dando início à primeira turma de estudo umbandista, baseado no curso de Teologia de Umbanda Sagrada. Continuamos em sintonia, irmãos. Um saravá e um forte abraço. Legal, meu irmão, você sabe o quanto que eu fico feliz com isso, né? Eu já expus para vocês aí isso daí, e é isso aí. Pega a informação, excelentes cursos hoje que você tem à disposição, exatamente para você ter um embasamento, cria a sua filosofia, né? Porque você não repete, né, o que foi dito, absorva e reproduza aquilo com a sua verdade. Né? Nem tudo que você ouve e vê serve. Então filtre, absorva o que é conveniente para você e coloque para o seu grupo, aqueles que estão com você aí na Austrália. E boa sorte para você, que os orixás continuem abençoando a casa de vocês, essa jornada linda. Esperamos vocês vindo aí para o Brasil logo, hein? Tá. Ok, bom, Alisson, passa para mim. Vou passar aqui do Alisson, tá? Ok. Ele sempre manda as perguntas, está sempre presente. Um abraço, Alisson. Boa noite para todos. Não sei se é só na minha conexão, mas em alguns momentos o programa sai do ar. Provavelmente seja do programa passado. Deixa eu ver aqui. Pergunta. Estava lendo sobre Exu e durante a leitura me deparei com o conceito Exu natural e também da citação de um Exu Marabô, Tiriri e outros não estão dentro deste conceito, /natural, e que seriam espíritos retrocessos. Você poderia falar mais sobre o assunto? Obrigado, bom programa para todos. Alisson, provavelmente essa falta de conexão que você tenha relatado foi da semana passada que a gente estava com um probleminha aqui, sim. Bom, eu vou tentar resumir também. É outro caso que exige um pouquinho mais de estudo. A gente procura nem citar tanto sobre os naturais no nosso curso, por exemplo. Em algumas situações mais específicas a gente cita e de aprofundamentos. Mas os naturais são alguns espíritos intermediários vinculados ao trono maior, à vibração maior, ao orixá Exu. Tá, então os naturais são intermediários. Aquele que se manifesta é o de trabalho. Aquele que incorpora e dá o nome de Marabô, Tiriri, Veludo, entre outros, ele é aquele que já vem para se manifestar, para incorporar. O natural é um intermediário que dá sustentação, que cria também um campo e que atua em outros setores do planeta. E não necessariamente incorporando. Então os naturais dão sustentação para outros setores do nosso planeta, que não são os médiuns umbandistas e nem está ligado necessariamente à religião, tá? Mas é uma outra história um pouco mais complexa. No livro Orixá Exu você encontra o Rubens falando sobre um pouquinho sobre os naturais, tá? Obrigado pela sua participação, meu irmão. Posso passar outra ou você vai passar daí? Olha, eu tenho várias perguntas aqui, mensagem chegando. Bom, pergunta do Sérgio Melo. Sou de São Paulo, sou médium de uma casa e gostaria de saber se há algum problema visitar os trabalhos de uma outra casa como consulente e durante o meu atendimento incorporar alguma entidade, a pedido da entidade que estou me consultando. Sérgio, obrigado pela sua participação. Bom, você é médium de uma casa. O problema, se há uma restrição do próprio dirigente, tá? Eu particularmente, se o médium que trabalha na minha casa perguntar para mim, eu posso ir? Eu vou falar, depende. Por mim você pode ir em qualquer lugar,
mas você tem que fazer um filtro aonde você está indo, por exemplo, né? Para que eu estou indo? É curiosidade? É necessidade? Se é necessidade buscar ajuda, por que não buscar no seu terreiro? Se é curiosidade, então nem sempre a curiosidade ela é saudável. Tem que ver, que nem, por exemplo, eu, Alan, independente de ser um dirigente, eu sou um médium. Eu também vou visitar um terreiro ou outro, sempre de amigos. Pessoas próximas, que eu tenho um carinho, que eu sei a procedência, o trabalho que vai ser realizado, eu sei a vibração que vai ser manipulada naquele lugar, porque eu confio nas pessoas que estão ali. Então é muito raro eu sair para algum terreiro, mas quando eu saio são de pessoas próximas a mim, que eu confio e que eu acredito, né? E raramente incorporo, só se for alguém muito próximo e uma situação que eu já esteja preparado para aquilo. Senão eu não incorporo. Você, meu irmão, neste caso que o guia pediu para você incorporar, você poderia ter dito, pai ou mãe, o guia que estava ali de frente, olha, eu não vim preparado para incorporar. Eu gostaria de não chamar a minha entidade. Pronto, você não precisa incorporar. O seu guia não vai te pressionar, porque não é o momento, não está adequado, você não está preparado. Às vezes nem com roupa preparada, né? Dificilmente um consulente vai todo de branco, descalço, tomando banho de ervas com as suas guias. Ele vai de qualquer jeito, do jeito que estava em casa, do jeito que se preparou para ir para um terreiro visitar. Então, não acho que seja adequado. Tá? Agora, quanto à restrição de visitar os trabalhos, eu acho que é uma particularidade de cada terreiro. Há terreiros que restringem totalmente, há terreiros que não restringem. Eu diria, depende. Essa é a minha questão. Né? Assim serve para qualquer outra informação. Né? Visitar, estudar, participar de alguma atividade, depende. Às vezes, ir por ir, tem que se pesar o quanto compensa, né? Verdade. Vamos lá? Bom, é o Iremison, acho que é isso, Luan. Sim. Boa tarde, gostaria de saber como faço para aprimorar minha mediunidade. Obrigada. Estudando, né? Com certeza, estudando, vivenciando, se entregando, buscando a sua reforma moral, buscando se dedicar à sua espiritualidade, a você mesmo, à sua vida pessoal, entender, né, o que você tem de bom e de ruim, tentar equilibrar isso, entre outras coisas, meu irmão. Assim a gente aprimora a mediunidade, não é com banho, oferenda, rituais, iniciações, e nem necessariamente a prática. A prática é parte do processo, é a vivência, é a entrega, é o dia a dia, em todos os sentidos, dentro e fora do terreiro. Verdade. Tá bom? Obrigado pela sua participação, tá? Boa noite, Pai Alan. Gostaria de saber se o Orixá Oxalá incorpora na Umbanda. E o Orixá Ibeje? Quem me pergunta é a Ana Luzia. Ana, obrigado pela sua participação. Incorpora sim, o Orixá Oxalá incorpora na Umbanda. É claro que essa história de Orixá incorpora ou não na Umbanda é uma particularidade de muitos terreiros. Uns incorporam, outros não incorporam. Então, a gente não pode dizer que incorpora ou não incorpora. Em alguns incorpora, outros não. É uma questão particular de culto. Nós cultuamos o Orixá e o Orixá se manifesta. Ponto final. Tá? De Oxalá a Exu, todos. Agora, o Orixá Ibeje mesmo, não. Nós não temos um culto ao Orixá Ibeje. Nós temos a representação dos Ibejes, de alguma forma, vindo pela linha das crianças, ou os erês, né, dentro da Umbanda. Tá bem? Obrigado pela sua participação, tá? Bom, vou passando aqui da Nice, tá? Ok. Nice Albuquerque. Meu amado Alan, estou acompanhando seu programa e amando. Tenho uma pergunta. O que você acha de descarregos feitos em terreiros, onde alguns pedem despacho para desfazer trabalhos em encruzilhadas e cemitérios? Porque já ouvi um sacerdote falar que não é para fazer esse tipo de acordos, que nesses lugares não se desfaz nada, pelo contrário, se pega é mais carga. Qual a sua opinião? Muito agradecida se puder dar a sua. Legal, obrigado pela sua participação. Bom, você teve a opinião de um outro dirigente, né? Então, naturalmente, que a minha opinião vai ser diferente da dele. E se você falar com outro dirigente, vai ser diferente também. Cada um tem um ponto de vista. O que eu acho que, assim, primeiro, vamos por partes, né? Não é o ponto de força em si que vai trazer cargas negativas, segundo o meu ponto de vista. O ponto de força, para nós, é um ponto sagrado. Pode ser um ponto negativo, vai de onde você vai acessar, qual a finalidade, o objetivo, que tipo de força você está acessando. Eu posso ir num cemitério e acessar forças negativas, eu posso ir num cemitério e acessar forças positivas. No cemitério a gente tem Mãe Ansã, a gente tem algumas qualidades de Pai Ogum, a gente tem Pai Obaloaê, Pai Omolu, uma variação enorme de Exus e Pombagiras e Exus Mirins, que está ligado a Omolu também. Então nós temos uma variação enorme de forças divinas lá dentro.
mas vai para onde, qual a minha finalidade, o meu objetivo ali dentro, né? Agora, o problema não está no ponto de força. Agora, voltando para a questão de fazer um acordo com o Egum, onde eu vou oferendar algumas coisas para ele deixar uma vítima, né? Um obsediado, por exemplo, sei lá. É um absurdo pensar isso. Como eu vou fazer um acordo com o espírito, né? Seja ele perdido ou obsessor, para que ele largue a pessoa? Não funciona assim. Não funciona assim. Não existe esse acordo. É assim, o indivíduo ali, o espírito ali, ele está rompendo o livre-arbítrio de alguém. Ele está, naquele momento, forçando algo que não é para ser. Naturalmente que a lei divina vai atuar. Não tem essa de, olha, vai lá fazer uma oferenda para ele ir embora. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não existe acordo. O acordo é do outro lado. Ele é encaminhado e lá do outro lado ele resolve com quem tem que ser resolvido. Não é com a gente. Você não vai lá fazer um acordo e entregar para... Tem nada a ver isso. Tá? De forma nenhuma. Obrigado pela sua participação. Então, acho que deu para entender, né? Não, com certeza. Deixa eu dar uma olhada nas mensagens aqui que tá chegando pra gente. Vamos ver. Marta Souza. Boa noite, Alan. Obrigado por me aceitar no Face. Tenho procurado ajuda, pois sou um bandista, mas em uma linha que agora vejo que não é igual a tudo que estou vendo agora. Minha casa não tinha muitos rituais, ou seja, todos os que estou estudando agora, posso fazer algumas perguntas? O que tenho que fazer para abrir a minha casa? Olha, Marta, isso é bastante relativo, né? Você tem que fazer uma análise primeiro. Abrir por quê, para quê, né? E essa é uma vontade sua, da espiritualidade. Como que está sendo conduzido isso em você, na sua vida, né? Porque às vezes o médium quer abrir uma casa, mas ele não precisa abrir uma casa. E aí ele se querer assumir algo desnecessário, né? E tende a não prosseguir com isso, tende a não o fazer feliz, tende a ser um fardo, tende a ser um peso, porque muitas vezes aquilo não é para ele. Há muitos médiuns assim que decidiram abrir. Abrir por quê? Porque a minha independência, minha independência espiritual, né? Porque aí eu vou fazer as coisas do jeito que eu quero. Há muitos médicos que saem do terreiro, melindrado com alguma coisa, e decidem abrir o seu terreiro, como se fosse algo simples. Não é nenhum curso de sacerdócio, não é nenhum curso de iniciação qualquer, não é um livro, não é um estudo qualquer que vai te tornar alguém preparada para abrir um terreiro. Entenda muito bem isso, tá? Você tem que ver se há um espírito, um guia, um mentor espiritual, uma mentora, né? Responsável por essa responsabilidade. Essa entidade tem que incorporar e dizer, olha, o que eu quero é isso, nós vamos fazer isso. E aí ela vai te conduzir os passos que você tem que tomar. Esse é meu conselho. Se alguém diz para mim, olha, eu quero abrir uma casa, eu falo, tudo bem. Qual foi o espírito que te disse que você tem que abrir uma casa? Foi o Caboclo Pena Branca. Então incorpora ele que eu vou falar com ele. Porque ele tem que dizer para mim, que estou te ajudando nesse processo, o que ele quer, o que ele deseja. E o que eu posso fazer, de repente, para contribuir com isso. Essa é uma ocasião, né? Do que você vai lá e faz um curso de sacerdócio e pronto, você está formada e você abre um terreiro, porque você tem às vezes um colar diferente lá. Então eu acho que assim, conversar com um guia que talvez esteja te inspirando a isso, né? Tá bem, Marta? Obrigado pela sua participação, tá? Aqui as mensagens chegando em todos os lugares aqui. Deixa eu ver. Se quiser, Rodrigo. Boa noite, meus amigos. Muito feliz por estar aqui participando do programa. Minha pergunta é simples. Uma casa se sustenta e tem proteção sem estar trabalhando com os guardiões e uma gíria específica de limpeza dos médiuns? Ele perguntou isso agora, não foi o Rodrigo que mandou isso? Qual que é o nome do que você mandou? Poxa, boa pergunta. Bom, isso é certo. Estou muito confuso a respeito disso, pois a minha casa não trabalha com os guardiões constantemente. Mesmo. Apenas 2 vezes ao ano. Ele mesmo. Mas ele já aqui descreveu que 2 vezes ao ano, a gente estava falando lá e tal. Sim. Então, mas 2 vezes ao ano já é excelente. É uma questão de afinidade. A nossa casa, por exemplo, cada casa tem uma afinidade com uma linha a mais. Uma casa tem menos afinidade com o Preto Velho, outra casa tem menos afinidade com o Caboclo, outra casa tem menos afinidade com o Exu, outra com o Cigano, outra com cangaceiro, outra com boiadeiro. É uma particularidade de cada casa. Na nossa casa se manifesta mais a linha de esquerda por termos como mentor espiritual um Exu, mas por causa disso. E mais ainda também que não é tanto, né? De alguma forma, uma vez a cada 4 semanas, 5 semanas. Uma vez por mês no máximo, assim, uma vez de por tempo rápido, né?
uma vez por mês, uma vez a cada 5 semanas, mais ou menos. Mas não é tão frequente, né? Tem casos que tem gira de Exu semana sim, semana não. É verdade. Bom, enfim, isso aí é uma questão de afinidade mesmo, né? Quer passar uma daí? Vou passar sim. Bom, a pergunta é a do Gabriel, tá? Ok. Alan, qual a função do Ogã em um terreiro de Umbanda? E qualquer um pode ser Ogã? Bom, na Umbanda, Ogã para nós, pelo menos num terreiro de Umbanda, onde não tem uma influência africana, né? Ogã é um responsável pela curimba. Então, Ogã é aquele que está tocando. E este Ogã pode ser homem ou pode ser mulher, na Umbanda. Se você vai ver no Candomblé, o Ogã ele não necessariamente toca, mas ele é alguém com cargo, foi iniciado, foi consagrado e tem umas responsabilidades dentro da casa do barracão, da casa de axé. E também não pode ser mulher em algumas tradições. Então, tanto que algumas pessoas até costumam julgar, né? Veem numa foto ou um vídeo com uma mulher tocando, costumam dizer: ah, mas que marmotagem, mulher não pode ser Ogã. Mas no Candomblé ela não pode ser Ogã, mas na Umbanda ela pode ser Ogã. Ela pode ser curimbeira também. Então, para nós, o termo Ogã, curimbeira, tabaqueira é quase a mesma coisa, tá? Não modifica muita coisa nesse sentido, tá bem? Obrigado pela sua participação. E a pergunta que ele fez, qualquer um pode ser Ogã, né? Isso. Sim, qualquer pessoa pode ser Ogã. Você pode ser um médium de incorporação e ser Ogã. Você pode ser sacerdote, dirigente e ser Ogã. Você pode ser psicógrafo e ser Ogã. Qualquer um pode ser. Você pode não incorporar, não sentir nada, mas você pode ser Ogã. Qualquer pessoa pode. E a função? E a função tem uma importância muito grande, né? O Ogã, ele tá junto, ele tem a mesma importância do congá e da tronqueira. Exatamente. É o triângulo de força do terreiro, né? O cântico é a direção da vibração do nosso trabalho. Quando se tem uma curimba não estruturada, não afinizada, não direcionada com objetivo, você tem um trabalho instável vibratoriamente, né? Então, ela tem uma importância gigantesca nos trabalhos de Umbanda e sem dúvida nenhuma, não é nem só questão do atabaque, mas é a questão de cantar, é a questão de bater palma, é a questão de ter evocações. A vibração contínua, vibração, né? Que, enfim. Então, o Ogã, ele está doando tanta energia quanto o médico está incorporado. Às vezes as pessoas não têm essa noção, mas o Ogã é um doador de energia nato, né, de grande intensidade. Às vezes ele toca e no final está esgotado, não só pelo exercício, né, físico de tocar, mas pela doação energética. Sem dúvida nenhuma que tem uma importância muito grande, o responsável pelo canto na Umbanda, né, pelo cântico. Verdade. Bom, é o Eduardo Fukuhama, tá? Do Japão. Boa noite, Elaine Vânia. Boa noite, Eduardo. Ou bom dia, né? A respeito da pergunta de agora há pouco sobre o guia de um terreiro pedir para pormos nosso guia em terra, nosso guia nos acompanha em todo lugar para ser assim, de incorporar pedido dos outros a qualquer hora? Abraços fraternais. Com certeza não, viu? Com certeza não. Na verdade, esse fato de o guia pega na rua, pega no ponto de ônibus, pega dentro do carro, né, na lanchonete, ou como a mãe Mônica diz, na noite da pizza, né? Tá todo mundo comendo uma pizza ali na mesa redonda, aí tem um cunhado que você não gosta, aí você chuva. Eu tenho que dar mensagem pra ele. Aí tem que dar aquela mensagem... E nunca é boa, né? Não, isso é sempre uma chinelada, né? Sempre aquela sua de espada de São Jorge. Mas... Acompanha, mas não é pra incorporar todo o tempo, né? O guia está ligado a você de alguma forma. Ele percebe as suas instabilidades emocionais, ele sabe de você, ele sente como você está, mas ele não está do seu lado, andando. Você vai no banheiro, ele fica na porta. Você vai deitar, ele fica lá sentado na beira da cama. Não, ele tem a vida espiritual dele, né? Ele está ligado a você. Em uma necessidade, ele te acessa, mas não é incorporar, né? Exatamente. Ele te inspira, te auxilia, te encaminha numa necessidade. Mas não é aquela coisa, você está ali, né? Que não, uma pessoa uma vez me perguntou uma coisa que é inacreditável. Alan, eu queria saber o seguinte, o que eu posso fazer para quando eu vou na casa lotérica jogar, meu guia se aproximar de mim? Eu não estou ouvindo isso, gente. Eu falei a mesma coisa, eu não estou ouvindo isso. Enfim. Falei, que irmão, absurdo. Se você confia nele, incorpora ele lá na lotérica e ele faz o joguinho. Não, mas pelo amor de Deus, o espírito tem a vida espiritual dele, né? E a gente vive a nossa. Tanto que o nosso livre-arbítrio tá aí. Tudo que a gente faz é a nossa responsabilidade, de bom e de ruim. Com certeza. Né? Enfim, o guia não fica à nossa disposição não, viu, meu irmão? Se essa foi a sua pergunta. Verdade.
Bom, Reinaldo, tá? Ok. Pergunta para ser respondida, se possível, no programa das 21 horas. Bom, agora já é 21h48, mas ainda dá tempo, hein, Reinaldo? Tá dentro do horário. Eu sempre fui voltado para o espiritualismo na linha de Kardec. E recentemente, através do Preto Velho e da cigana que trabalha com a minha esposa, passei a ter visões, coisa que nunca havia acontecido comigo através de 29 anos dentro do kardecismo. Eles apenas colocaram em meu pescoço uma guia de uso da minha esposa. E a partir desse momento, minha sensibilidade mediúnica como que triplicou. E o mais interessante, como posso sentir algo que vai atingir minha esposa antes de acontecer ou mesmo antes dela sentir? Poderia me explicar esses fatos? Muito grato. Olha, eu não vou me arriscar em explicar nada para você, porque seria muita pretensão minha, né? Seu guia fez tudo isso e te proporcionou tantas mudanças, eu acho que a fonte mais segura para essa informação é ele mesmo. É você perguntar a esse guia, né? Que você está manifestando, falar... Por favor, né? Me esclareça tudo isso aos poucos. Tenho certeza que ele vai te esclarecer, meu irmão. Porque o que eu falar aqui é suposições. Eu não sou dono de nenhum conhecimento milenar, né? E sagrado e de segredos. Enfim, então eu não vou saber te dizer não, tá? Eu confesso que eu acho mais seguro você perguntar. E se eu estivesse no seu lugar, eu perguntaria a ele. Não dava ouvidos para o Alain. Eu dava ouvidos para o guia. E se eu estivesse no seu lugar. Tá bem? Obrigado pela sua participação, viu, meu irmão? E pela confiança também, né? A gente vê nesses casos a confiança que as pessoas têm, né? Mas confie sempre no guia, muito mais do que em qualquer dirigente espiritual, tá? Obrigado pela sua participação. Bom, ainda tem tempo de passar, né, Léo? Dá tempo, a gente tem aqui 10 minutinhos. Manda aí, você tem aí pergunta fácil? Sim, João Fernando. Boa noite, parabéns pelo programa top de linha. Gostaria de saber se é normal uma pomba-gira pedir dinheiro no fim da gira, de cada gira, não da gira, de cada gira. Eu sempre dou, eu coloco entre parênteses aqui. Não sei se é certo, obrigado. Olha, depende, viu? Eu não acho normal, mas eu não sei o contexto, né? É difícil dizer. Eu não sei se ela está pedindo esse dinheiro aí pra quê, né? Então eu não acho certo. Assim, se eu for dizer somente por essa pergunta sem ver o contexto, eu diria que está errado. Mas é necessário fazer uma análise aí do geral, tá? Aí você vai falar, que análise? Me manda mais detalhes que eu te respondo. Obrigado pela sua participação, mas só pela sua pergunta eu digo que está errado. Segundo o meu ponto de vista bem particular, tá? Obrigado pela sua participação, meu irmão. Deixa eu dar uma olhada aqui. Nossa, tem muito... Ô Fabiano, você mandou uma mensagem bem grande aqui, eu leio depois, tá? Leio com calma. Luiz Carvalho, Alan, boa noite. Os ciganos também podem riscar pontos? Podem, devem, com certeza. Riscam pontos e fazem todo o trabalho. É uma linha de Umbanda, tá? Dentro da Umbanda é uma linha de Umbanda. Não tem diferença. A gente firma cigano, a gente, se for o caso, assenta cigano, porque algumas pessoas dizem, não se pode assentar cigano. Por quê? Porque ele é livre. Então os outros guias são presos? Não, eu assento a vibração, eu não estou assentando o cigano, ele continua livre, o espírito continua livre. Eu só estou assentando ou concentrando de uma forma mais potente, mais intensa a vibração daquela linha. Não estou prendendo nenhum espírito ali. Então eu posso assentar cigano, eu posso firmar cigano, existe banho para cigano, existe oferenda para cigano, existe o fundamento de cigano, né, existe a explicação do que é e do que representa a linha de cigano. Risca ponto e entre outras coisas, tá bem? É uma linha normal, assim como o Preto Velho, Caboclo, o Herê, entre outras. Obrigado pela sua participação, tá? Deixa eu ver aqui, dá tempo ainda de responder mais uma. João Fercher. Alan, mandei um e-mail dizendo a minha pergunta, mas vou mandar por aqui pelo Face também. Boa noite, gente. Sou do Rio e gostaria de ouvir a opinião de vocês na seguinte pergunta. Médiuns que cuidam do lado espiritual com seus guias, mas fora de um terreiro de Umbanda. Sou umbandista e particularmente não gosto muito de terreiros. Escuto muitas pessoas criticando pessoas que cuidam do lado espiritual fora do terreiro. Mas não acho que seja isso tudo que as pessoas dizem. Dê um auxílio para mim? Tô adorando, primeira vez ouvindo. Legal, João. Obrigado pela sua participação. Depende do que você faz nesse cuidar. Qual que é a sua prática?
o que você realiza nisso, né? Evidentemente que o médium não é dependente do terreiro. O médium ele tem que aprender a encontrar Deus, né, no todo. O grande templo é ele mesmo, é o seu corpo. Então ele tem que entender que Deus está ali. E os orixás, as linhas de trabalho. Vivenciar um terreiro de Umbanda é você ir além do habitual. O terreiro te propicia vivências mais profundas e propicia você de auxiliar o próximo e se ajudar de uma forma mais profunda. Se a gente pudesse ser médium em casa e já bastasse, por exemplo, não precisava de terreiro. O terreiro ele é para nos possibilitar mais. Por isso que o terreiro tem toda uma liturgia, tem toda uma estrutura particular, né? Mas enfim, você pode sim fazer as suas orações, os seus cultos, agradecer, pedir, oferendar, afirmar, tranquilamente. Agora toma cuidado às vezes desse cuidar se não está tendo a incorporação, e essa incorporação não acaba dando uma consultinha para um vizinho ou para um familiar, né? Entre outras coisas. Então tem que se tomar um pouquinho de cuidado, mas você é amparado pela espiritualidade mesmo não estando no terreiro. Vou repetir, estar em um terreiro, fazer parte de um terreiro é ir além. É aprender a viver com as diferenças, é aprender a incorporar valores, é aprender a aplicar isso na sua vida, é aprender a compartilhar isso com outros irmãos, é vivenciar coisas, meu irmão, que você não vive fora do terreiro, tá? Então, uma coisa não substitui a outra, evidentemente, mas é possível sim você cuidar da sua espiritualidade e se envolver naturalmente com essa força diretamente onde você estiver, tomando banho, dentro de casa, no seu trabalho, aonde for, tá bem? Muito obrigado pela sua participação, tá? Bom, encerramos o nosso programa aqui, né? Infelizmente acabou mais um Casa de Lei, uma pena. Convido novamente vocês, sexta-feira, homenagem às Pombagiras, no Templo Escola Casa de Lei, no bairro da Penha, em São Paulo. Informações no site casadelei.org.br, casadelei.org.br. O evento ele é gratuito, as senhas são entregues das 19 às 20h30 e começamos a gira às 7 horas da noite. Volto a dizer, aberto a todos. Às 8 horas. Então, às 8 horas, eu não falei isso? Às 7. Então, às 20 horas é aberto a entrada, aberto os trabalhos, tá bem? Sejam bem-vindos. Informações, volto a dizer, no site casadelei.org.br. Gente, mais uma vez, obrigado a todos. Boa semana e até o programa que vem. Até o programa que vem. Esperamos vocês ansiosos aí, terça-feira às 9 horas da noite. E comento também, a gente vai ter, estamos tendo os vídeos, né, no canal do YouTube, youtube.com/, tudo junto, Alan Casa de Lei, youtube.com/Alan Casa de Lei. Lá nos vídeos nós estamos fornecendo informações diversas sobre a Umbanda e também respondendo algumas perguntas dos ouvintes. Na quinta-feira eu estarei respondendo eu estarei respondendo as perguntas, muitas das que ficaram aqui, nesse vídeo de quinta-feira, tá bom? Então acompanhem lá o nosso canal do YouTube. Fiquem agora com Raízes da Umbanda, com Marco Facas, ao vivo aqui na Rádio Talk Aruanda, onde ele também estará respondendo as perguntas de vocês. Ah, e deixa eu comentar, dia 12 agora, né? Quinta-feira agora, depois de amanhã começa o curso Fundamentos da Pemba pelo Estudar em Casa. Resumido para vocês, imperdível, tá bem? Site estudaremcasa.org.br, estudaremcasa.org.br. 9 horas e 58 minutos, que Pai Ogum abençoe os nossos caminhos, as nossas consciências e os nossos corações. Muito obrigado, Pai Rubens Saraceni, novamente. Abrimos o programa falando dele e encerramos com uma homenagem a ele também. Muito obrigado a todos vocês. Até semana que vem. Nasço amanhã, ando onde há espaço. O meu tempo é quando és um senhor tão bonito quanto a cara. Você ouviu pela Rádio Toques de Aruanda, programa Casa de Lei, com o sacerdote umbandista Alan Barbieri. Oferecimento Templo Escola Casa de Lei. Acompanhe nossa agenda de cursos e atendimentos no site www.casadelei.org.br.
Estudar em Casa, a maior plataforma de ensino à distância voltado à espiritualidade. Acesse www.estudaremcasa.org.br. Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Raízes da Umbanda, com o sacerdote Marco Facas. Oferecimento: Tenda de Caridade Espiritual Pai João de Aruanda e Caboclo 7 Pedreiras. Atendimento gratuito toda sexta-feira, a partir das 8 horas da noite, na Rua Bom Sucesso 915, Tatuapé, São Paulo. Também realizamos atendimentos com hora marcada para o jogo de búzios. Entre em contato conosco pelo e-mail centrodeumbanda@live.com. No ar, programa Raízes da Umbanda, com o sacerdote Marco Facas. Na cartilha de Aruanda.